Olá pessoal, aqui é o professor Maia. Vamos dar continuidade à nossa revisão dos conteúdos que vão cair no concurso da UNEMAT já agora no começo do mês de março, exatamente daqui 30 dias, né? Nós fizemos aí uma revisão dos conjuntos numéricos. Os primeiros temas que fazem parte do edital noções de conjuntos, pertinência, inclusão, união, intersecção, diferença, complementar e problemas de conjuntos. Depois, o segundo, conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais e reais, ordem, operações e suas propriedades, né? Nós começamos com conjuntos numéricos. Já vimos aí os conjuntos numéricos, tem 3 vídeos aí para vocês assistirem. E agora nós vamos falar sobre noções de conjuntos, exatamente o que são conjuntos. Conjuntos numéricos, o nome já está falando por si só, são conjuntos de números, né? A classificação dos números reais. Vamos agora então falar sobre noções de conjunto: pertinência, inclusão, união, interseção, diferença complementar e problemas de conjunto. Noções de conjuntos. Conjuntos é uma representação gráfica, né? É uma maneira simplificada de demonstrar algo interessante dentro da matemática, para fique mais claro, fique mais fácil para você fazer. Por isso que eu acho que a matemática tem a sua beleza natural, né? Você não só escreve números, como você pode desenhar. Conjunto nada mais é que uma forma de desenhar. Se utiliza na matemática para simplificar as coisas, para simplificar, para ter uma noção geral das coisas, para ser mais clara. Então, conjuntos, por exemplo, é representado sempre por um círculo. Não significa que círculo é apenas uma forma de representação, tá? Mas, no geral, a base das noções de conjuntos é exatamente o círculo. E o que tem dentro desse círculo? O que tem dentro? Ali é um conjunto, mas conjunto de quê? Não tem nada lá dentro. É um conjunto vazio. Nós podemos ter um conjunto, por exemplo, de pessoas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é nomear, dar um nome aos conjuntos. Geralmente é escrito com letra maiúscula, né? Então vamos nomear ali como conjunto A. Por exemplo, poderia ser um conjunto de pessoas, por exemplo. Poderia ser um conjunto de garrafas, de vasilhames, né? Como pode ser também um conjunto de números, que é o que nos interessa mais. Esse é o chamado diagrama de Venn. Levou o nome do estudioso que fez esse trabalho com conjuntos. Também é chamado diagrama de Venn-Euler. Segundo Venn, o próprio matemático que propôs as noções de conjuntos, ele disse que que havia se baseado no trabalho de Euler algum tempo atrás. Então alguns chamam de diagrama de Venn, outros chamam de diagrama de Venn-Euler. No caso desse conjunto que nós temos ali, o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que representa parte dos conjuntos naturais, está claro que ele não representa todo o universo de números. Quando você fala apenas em um conjunto, você está falando em parte de um conjunto. Então o conjunto A não é o conjunto do universo. O conjunto de universo é todo o conjunto de números existentes, que nós vamos representar por um retângulo, um quadrado em volta desse círculo aí. Portanto, esse quadrado está representando o universo dos números, sendo que aquele conjunto numérico, conjunto A, está representando parte desse conjunto universo. Portanto, nós temos o círculo, que é o que nós vamos chamar de diagrama de Venn, que é o conjunto propriamente dito, e estes números que tem dentro, quer dizer, o que há dentro do círculo, que nós fizemos esse conjunto de carro, conjunto de sementes, o conjunto de casas, conjunto de qualquer coisa, são considerados elementos do diagrama de Venn, tá? Então nós temos ali vários elementos dentro do conjunto. Bom, sempre há uma relação entre os elementos e o conjunto aos quais pertence. Então o que o edital pede, por exemplo, é a pertinência nas noções de conjunto. Então nada mais é do que dizer que se um determinado elemento pertence ou não àquele conjunto. Então, por exemplo, a relação de pertinência é sempre representado por essa espécie de E aí, um E meio gordinho aí, né? Relação de pertinência. Por exemplo, 2 pertence ao conjunto A. 6, por exemplo, pertence ao conjunto A. Repare que tanto 2 como 6
estão dentro do diagrama. Portanto, eles pertencem a esse diagrama, eles pertencem a esse conjunto. E quando ele não pertence, nós chamamos de relação de não pertinência. E para isso existe um ezinho ali, gordinho, com cruzado, cortado ao meio. Relação de não pertinência. Por exemplo, 0 não pertence ao conjunto A, pois ele não está aqui dentro. 12 não pertence ao conjunto A, e assim sucessivamente. E isso funciona para qualquer tipo de conjunto, né? Ali só tem um conjunto, que é o conjunto A, dentro de um conjunto universal, né? Os elementos do conjunto, eles têm que ter uma relação de semelhança, né? Você não vai misturar números com letras aqui no caso, são conjunto de números e conjuntos de letras, são coisas diferentes. Então qualquer outro conjunto que nós tivermos, nós vamos nomear, cada um com o seu nome, lá foi o conjunto A, aqui o conjunto B, né? Que também poderia ser um conjunto de pessoas, conjunto de vasilhames, etc. Mas aqui nós vamos trabalhar com um conjunto de números, fazem a mesma coisa. Nós temos ali o diagrama de Venn, ou o diagrama de Venn-Euler, como também pode ser chamado, e isso é parte de um conjunto universo. Está lá, conjunto universo, né? Da mesma forma, esses elementos que estão dentro desse novo conjunto, também vamos chamar elementos deste conjunto. Talvez você possa perguntar, quais são, então, a relação de pertinência de A em B? Nós não utilizamos esse termo relação de pertinência entre conjuntos. Uma outra particularidade de noções de conjunto, que é a inclusão. Pertinência está relacionada somente os elementos com cada conjunto, com o seu próprio conjunto. Não há relação de pertinência entre o conjunto A e o conjunto B. O que nós vamos definir é se um está incluso dentro do outro. As nomenclaturas também mudam, né? Na inclusão nós não vamos chamar de pertence ou não pertence, nós vamos chamar de contido, que aparece C. Esse C um pouco mais compridinho aí, rechonchudo, ou não contido, ou esse mesmo C do contido cortado de forma transversal ali. E ao contrário, o C ao contrário seria contém e não contém. Portanto, no edital, eles pedem as noções de conjunto: pertinência, inclusão, união, interseção, diferença e diferença complementar, tá? Então aqui nós temos dois grupos praticamente. Pertinência e inclusão é somente uma nomenclatura, é para você saber se pertence ou não pertence a um determinado diagrama e se dois conjuntos têm alguma relação de inclusão. Na segunda parte do edital eles falam em união, interseção, diferença complementar e problemas de conjunto. Na verdade, problemas de conjunto é o que nós vamos fazer com a união, com a interseção e com a diferença complementar. Então, pertinência e inclusão é apenas a noção sobre nomenclatura. União, interseção, diferença complementar são problemas de conjuntos que nós vamos dar sequência no próximo vídeo. Inscreva-se, curta e compartilhe para que outros possam se beneficiar dessa revisão. Até lá!